Olá pessoal, aqui é o professor Anderson. Neste vídeo nós vamos falar sobre uso de micro-organismos em biorremediação. Antes de falar da biorremediação, nós vamos falar de degradação, que é o processo através do qual uma substância química, em geral, que possui uma estrutura complexa, ela é convertida em moléculas mais simples. Então, essa transformação ela pode ser abiótica, ou seja, transformações químicas que acontecem como resultado, por exemplo, da fotólise, né, a quebra pela luz, reações de oxidação-redução, através da hidrólise ou reações de troca iônica, por exemplo. E essa degradação ela pode se dar também de forma biótica ou biodegradação, que é através da ação de micro-organismos presentes no ambiente, que utilizam essas substâncias, né, como substrato. A biodegradação ela é a degradação de compostos naturais e ou compostos cianobióticos, né, que são compostos sintéticos, compostos químicos sintéticos produzidos pelo homem. Essa biodegradação ela pode ocorrer de forma aeróbia ou anaeróbia. Isso vai depender, né, do micro-organismo que faz a degradação e, claro, da condição ambiental, depende do local onde é essa contaminação que está sendo, né, utilizado o micro-organismo para fazer a biodegradação. E a biodegradação ela vai causar mudanças na molécula original e, né, idealmente, esse processo vai levar à mineralização. Então, quando a gente fala de biodegradação, nós estamos falando aqui nesses exemplos da biodegradação de moléculas orgânicas. Então, o organismo vai utilizá-la como fonte de carbono e convertê-la em CO2, né, ou um outro produto de degradação, mas levando à mineralização dessa substância. No processo de biodegradação de alguns compostos, que podem ser compostos tóxicos, por exemplo, podem ser formados compostos que são mais complexos e perigosos que o composto original. Isso pode acontecer durante o processo de biodegradação e esse processo ele não é um processo realizado por um único micro-organismo, mas, como a gente viu em outros vídeos, né, por uma associação de micro-organismos que utilizam diferentes vias metabólicas. Então, vários grupos de organismos vão atuar em conjunto, eles possuem diferentes vias metabólicas que vão, no final do processo, levar à biodegradação dessa substância ou substâncias. Então, quando a gente fala de biodegradação, a gente tem que falar também de biodegradabilidade, que é a tendência da suscetibilidade de um composto à ação dos micro-organismos. Então, isso vai depender de características físicas, como, por exemplo, a solubilidade em água, pressão de vapor, de características químicas, como massa molecular, em geral, compostos com massas moleculares mais elevadas são mais difíceis de serem degradados, da estrutura molecular, da presença e dos tipos de grupos funcionais, né? Quais grupos funcionais orgânicos, se é uma cetona, se é um álcool, se é um hidrocarboneto, se é um alcano, tudo isso influencia na biodegradabilidade. E também a disponibilidade de micro-organismos, né? Que é a presença de uma biomassa de micro-organismos e também de micro-organismos adequados para degradar aquele tipo de substância. Então, a biorremediação ela é um processo que utiliza micro-organismos naturais, ou também pode ser geneticamente modificados para transformar substâncias nocivas em compostos menos tóxicos ou mesmo não tóxicos. E, como eu já falei, esses organismos eles vão crescer degradando o contaminante, os utilizando como fontes de carbono. Então, a biorremediação pode ser utilizada, né, isso já é utilizado na decomposição de resíduos em aterros sanitários, em estações de tratamento de esgoto e também, por exemplo, limpeza de áreas com derramamento de petróleo, de pesticidas ou de outros compostos xenobióticos que podem causar danos à natureza, são exemplos potenciais do uso de micro-organismos para biorremediação.
Bom, as vantagens da biorremediação é que ela é um processo natural e ecologicamente correto. A destruição, né, dos contaminantes, ela acontece no local, então os micro-organismos vão degradar aquele contaminante no local, e tem um custo menor do que técnicas não biológicas, por exemplo, a incineração. Tem como desvantagens o tempo mais elevado que outros processos não biológicos, esses outros processos eles podem ser mais rápidos, e em algumas situações ela ainda não é aplicável, como por exemplo onde tem uma mistura de vários contaminantes, a biorremediação ela tem uma limitação. Aqui são alguns exemplos do uso da biorremediação. Aqui mostra uma praia contaminada por um vazamento de petróleo. Nessa figura a gente pode ver uma área, um retângulo mais claro, que foi uma área onde foi aplicada a biorremediação, né, isso em comparação com a área circundante, onde houve contaminação por petróleo. Bom, essas são as referências. Bons estudos e se cuidem.